Queridos, a teologia reformada ensina uma coisa que é pouco falada na teologia cristã. Não é só a teologia reformada, não. A teologia cristã, de maneira geral, quando é bíblica, ela considera essas coisas que eu vou falar para você. Todos os homens e mulheres, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Todos, absolutamente todos. Todos aqueles que foram criados por Deus foram criados à imagem e semelhança de Deus. E o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Significa que nós, de alguma maneira, nós somos semelhantes e nós representamos a Deus. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Deus, ele olha para dentro de si e fala: façamos o homem a imagem, conforme a nossa imagem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais terrestres que se movem rente ao chão. Então Deus criou o homem e a mulher, criou o homem e mulher à imagem de Deus. E o que isso significa, ser semelhante ou ser representante? Isso significa que nós somos dotados de alguns traços que são reflexo direto do nosso Criador. O primeiro deles é que nós somos seres espirituais. Você não é só um coração que bate, um intestino que peristalta, um cérebro que faz sinapse. Você também é um ser espiritual, você tem uma alma, você tem um espírito em você. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus que é espírito. Nós não somente somos seres espirituais, nós somos seres comunitários, porque nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus que é uma comunidade. Então por isso que a gente gosta de compartilhar a nossa vida, é por isso que a gente gosta de postar a foto lá no Facebook e no Instagram, é por isso que rede social é um negócio que fala tanto para nós, porque a gente é ser comunitário. Nós não fomos criados para a solidão, nós somos criados para compartilhar a nossa vida. Somos seres intelectuais, ou dotados de uma intelectualidade, porque Deus, ele é um Deus intelectual. Deus, existe um ramo da filosofia inteira, e da teologia também, que investiga a inteligência de Deus, a epistemologia da inteligência de Deus, é um negócio difícil, porque o nosso Deus, ele é um ser inteligente. E nós somos dotados de inteligência, de capacidade, de intelectualidade, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E tem um outro traço comum a todos os homens, porque somos todos criados à imagem e semelhança de Deus, que é o traço da criatividade. Somos criativos, somos capazes de criar música, arte, literatura, enfim, tudo aquilo que diz respeito a criação, cultura, música, arte, enfim, tudo isso. Só somos capazes dessas coisas porque fomos criados à imagem e semelhança de um Deus profundamente criativo. Então não é só crente que sabe tocar, sabe cantar, sabe pintar, porque não só os crentes foram criados à imagem e semelhança de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu queria que vocês ouvissem uma música antes da gente pregar propriamente. E essa música não foi escrita por um crente. Mas isso pouco importa. Porque o que importa é que foi escrita por alguém que é a imagem e semelhança de Deus criativo e só foi capaz de escrever essa música. Porque ainda que eventualmente não reconheça o seu Criador, só faz essa música, só pode fazer isso, porque tem em si a impressão digital do seu Criador. Então eu queria que você ouvisse essa música, o Samuca vai tocar, e eu queria que você ouvisse lembrando de todas as coisas que aconteceram em 2017. Das lutas, das vitórias, das batalhas, das derrotas, enfim, daquilo que aconteceu. Eu queria que você tivesse em mente, tá? E você reflita sobre isso, tá?
me atiraram, ou quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre é so easy de viver. Hoje eu não consigo mais me lembrar de quantas janelas me atirei, e quanto rastro de incompreensão eu já deixei. Tantos bons quanto maus motivos, tantas vezes desilusão, e quase nunca a vida é um balão. Mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. Encostar no teu peito, e se isso for algum defeito, por mim tudo bem. Se você cantar, souber, você pode cantar, beleza? Já não tenho texto pra contar de quantos barrancos despenquei, e quantas pedras me atiraram, ou quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre é so easy de viver. Hoje eu não consigo mais me lembrar de quantas janelas me atirei, e quanto rastro de compreensão eu já deixei. Tantos bons quanto maus motivos, tantas vezes desilusão, e quase nunca a vida é um balão. Mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. É encostar no teu peito, e se isso for algum defeito, por mim tudo bem. Mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. É encostar no teu peito, e se isso for algum defeito, por mim tudo bem. Tudo bem. Por mim tudo bem. Obrigado, Samuel. Quando eu falei que ele ia tocar essa música, ele falou assim: pastor, tem certeza? Eu tenho. Abra sua Bíblia em 1 Reis. Hoje nós vamos refletir em duas passagens no Antigo Testamento. A primeira está em 1 Reis, no capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3. Versículo 5. 1 Reis 3:5 diz assim: em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Quase uma história do Aladim, né? Pede-me o que você quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá,
dores ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque a gente pode olhar para ela e extrair conhecimento para a vida. Obrigado que por meio dela a gente pode avaliar o ano que passou. E à luz dela a gente pode ponderar aquilo que é de ver. Então nos dirige, nos ministra por meio da exposição e da aplicação da tua palavra. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Queridos, há quem diga que os homens eles são atormentados pelo futuro. Você já ouviu isso? Os homens eles são atormentados pelo futuro. Agostinho, no livro 10 das suas Confissões, capítulo 22 ali em diante, ele vai refletir sobre o tempo. Reflete sobre o tempo de maneira muito preciosa. E ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala que o homem, nós, todos os homens, nós temos duas bagagens na alma. Essa não é propriamente a linguagem dele, eu estou traduzindo, parafraseando aqui para você. Mas ele diz que o homem carrega dentro da sua alma duas coisas. A primeira são as lembranças do passado. Ou seja, a gente carrega na alma, uma das mochilas que a gente tem na nossa alma são as lembranças do passado. Aquilo que aconteceu. Você já teve a experiência de conversar com uma pessoa idosa? O idoso, ele é assim. Eu adoro conversar com gente mais velha, idosos. Porque idosos, eles têm muita história para contar. E normalmente história boa. E aí eles estão abrindo a mala para a gente. Se você um dia sentar com um idoso, ele está ali abrindo a mala para você. Está abrindo a alma e contando as histórias. E eu acho que Agostinho está certo, quando ele diz que uma das malas, uma das cargas, uma das coisas que a gente carrega na nossa alma são as lembranças do passado. Agora, diz o Agostinho que na mesma medida, ou até mais do que as lembranças que nós carregamos do passado, nós carregamos em nossa alma, em nosso coração, em nossa mente, as expectativas do futuro. Ou seja, se a gente fosse traduzir nesse nosso mundo moderno, talvez tentar traduzir em linguagem técnica de mundo moderno, em gigabytes, em terabytes, sei lá o que a gente fala hoje, né? Nesses aplicativos que a gente fala, comprei um celular de 128 GB, né? Comprei um celular de não sei quantos GB e não sei o que, lá. Eu diria para você que tentando fazer esse paralelo, o que a Agostinho está dizendo é que a maior parte daquilo que a nossa alma armazena, o que a gente tem dentro da nossa alma, diz respeito às coisas que passaram, e as lembranças que nós temos delas, e as nossas expectativas para o futuro. E aí Agostinho, ele tendo isso em vista, ele fala uma coisa que eu acho sensacional. Ele diz, dessa maneira, a gente chega a uma conclusão óbvia. Nem o passado e nem o futuro existem, a não ser dentro da gente mesmo. O passado já não existe mais, ele só existe como lembrança. E o futuro também não existe. Só existe na medida em que há uma expectativa que a gente tem na cabeça, um sonho que a gente tem na alma, uma aspiração que a gente tem no coração. Mas o futuro mesmo não existe. O passado também não. Eles só existem na medida em que eles estão dentro da gente, nas lembranças que a gente tem no coração e nas expectativas que a gente tem no futuro. Então eu vim aqui dizer para você que 2018 não existe. Simples assim. 2018 não existe. O que existe é 30 de dezembro de 2017 e são exatamente 21 horas e 20 minutos. E este é o presente. O passado passou e o futuro só existe na nossa expectativa. 2018 não existe. Agora, se você, como eu,
você é como qualquer pessoa que é no mínimo que seja planejada, 2018 já ocupa bastante espaço na sua alma. Já tenho certeza disso. 2018 ocupa muito espaço no teu coração. Você já deve ter ponderado a dieta que você vai fazer, o curso de inglês que você vai começar, o curso da faculdade que você quer começar ou quer terminar, o emprego que você quer trocar, o carro que você quer comprar. Eu tenho certeza que 2018 ele já está pesadão. É um arquivo, né? Daqueles zipados dentro da alma que quando a gente abre ele vai abrindo, vai descomprimindo, né? Vai abrindo, vai ficando enorme. Eu sou um pouco assim, eu confesso para você, minha esposa, daqui ela não me deixa mentir. Eu tenho um ano de 2018 na caneta. A agenda da Urbana está toda feita. As coisas estão planejadas. A vida está resolvida 2018. Mas 2018 não existe. 2018 não existe. Eu não tenho outra expressão para você a não ser dizer isso. 2018 não existe. Ele só existe na nossa expectativa futura. Ele só existe no nosso coração. Ele só existe na nossa alma. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu olho para esse texto que a gente acabou de ler, eu vejo um pouquinho disso. Olha só o que diz o texto. O texto nos diz que Salomão ele tinha acabado de ser entronizado rei em Israel. Ele tinha acabado, e a maneira como ele subiu ao trono, se um dia você quiser ler os primeiros capítulos de 1 Reis, eu garanto para você que os primeiros capítulos de 1 Reis eles são melhores do que Game of Thrones. Tá? É uma intriga política ali, porque o Adonias se declara rei, aí a Batseba corre por trás dos bastidores, e aí se junta com o profeta Natan, Davi está velho, trouxeram a menina mais bela do império para dormir com Davi, aquele homem que não aguentava ver uma mulher pelada tomando banho lá no terraço dele, agora dorme a menina mais bonita do império. E interessante que o texto diz que a menina continuava virgem, né? E aí o homem está velho, o homem não dá mais conta nem de uma menina bonitinha, aquela coisa, aquela confusão rolando dentro do império. E aí de repente o Salomão sobe ao trono. E aí Deus aparece para ele. Salomão tem um ano novo na frente dele. Tem uma nova etapa na frente dele. Tem um novo momento na frente dele. Salomão, e aí? E Deus chega para Salomão e fala assim: Salomão, me pede qualquer coisa que você quiser, que eu vou te dar. E note que o Salomão, ele vai consultar a alma. E quando ele vai consultar a alma, como diz Agostinho, ele vai achar o quê? Primeiro as lembranças do passado. Olha só o que ele diz no versículo 6. Ele diz assim: tu foste. Ele olha para trás. As lembranças. O passado que não existe, mas que só existe no coração dele, que só existe nas lembranças dele. E ele diz assim: olha Deus, tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Diante do novo, Salomão olha para trás, ele não olha para frente. Ele começa olhando para trás e ele fala: Senhor, tu foste. É interessante a forma verbal que Salomão usa aqui na língua original em hebraico, que não dá a ideia de que foi uma coisa que aconteceu pontualmente no passado. Não dá a ideia de uma ação contínua. É como se a Salomão estivesse falando assim: tu tens sido bom conosco. Você foi continuamente bom conosco, Deus. Então, diante do novo, Salomão olha para trás. Ele vai buscar os arquivos zipados da memória da pasta chamada passado. E ele vai começar a relembrar da bondade de Deus. Ele vai começar a relembrar da
pai dele foi um cara que era uma atrás da outra. Você lê um livro, os 2 livros de Samuel, você fica assim, cara, esse Davi, eu vou te falar, viu? Era um atrás do outro, não teve sossego. Mas Deus foi bom. Deus foi bom. A gente começou a fazer oração. A gente fala a bondade de Deus de propósito. Porque eu vim dizer para você que a gente não pode olhar para frente sem que antes a gente consulte o que está atrás. A gente não pode olhar para frente sem antes observar o que foi atrás. É por isso que o Samuca tocou essa música que diz assim: eu já não tenho dedos para contar os barrancos que espanquei, da vida que levei, do que aconteceu esse ano. Eu não tenho mais. Está claro para mim tudo isso que tem acontecido. Das lutas, das vitórias, dos enfrentamentos, dos desentendimentos. Porque essa é a vida fora do jardim, essa é a vida com os pés descalços da realidade humana. O Senhor Jesus Cristo não nos prometeu que a gente ia viver uma vida feliz, alegre, aleluia, glória a Deus. Pelo contrário, o que Jesus nos prometeu é que nesse mundo nós íamos passar por aflições. Então, Salomão ele olha para trás. E ele fala: Senhor, tu tens sido bom. Senhor, tu tens sido bondoso. Senhor, tua graça tem sido derramada dia após dia. Então, diante do novo, diante daquilo que eu tenho dentro do meu coração, sobre esse negócio que nem existe, chamado 2018, eu prefiro primeiro começar olhando para trás e ponderando aquilo que o Senhor já fez. E aí depois ele diz assim, agora, olha o versículo 7. Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Depois que Salomão olha para trás, ele considera a sua eternidade. Ele fala: agora o Senhor tem sido bom, e agora eu estou aqui. Estamos aqui, 30 de dezembro de 2018. E se você, como eu acho que você deve estar com esse sentimento de Davi, de Salomão, enquanto você olha para 2018, como quem diz assim: eu não passo de um jovem, e eu não sei bem, não sei o que fazer. Se você é alguém, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer com 2018, a não ser que você seja extremamente presunçoso e ache que você tem a sua vida, a não ser que você tenha a presunção de achar que você está, sabe, por cima da carne seca, o sentimento comum é: eu tenho 365 dias diante de mim, e para ser honesto, eu não faço ideia do que vai acontecer, eu não faço ideia do que vai vir, eu não faço ideia das coisas que vão aparecer para mim, e pior, eu não sei o que eu vou fazer com 365 dias da minha vida. Salomão olha para trás, lembra da vontade de Deus, mas olha para si no presente e percebe a sua insuficiência. Então esse sermão também é um pouquinho para ofender você, é para dizer: você é insuficiente para dar conta de 2018, você é insuficiente para dar conta daquilo que vai vir. Os seus dons, os seus talentos, por mais inteligente que você seja, por mais articulado que você seja, por mais recursos que você desfrute, 2018 é algo para além da sua condição. 2018, você, por só você, não vai dar conta. Salomão chegou a essa conclusão: eu não vou dar conta. Pô, Salomão, mas você é o príncipe, cresceu aqui, estudou com os melhores mestres, foi para as melhores faculdades, é articulado em política, filho de Davi, rico, garoto criado no leite ninho, usa Nike Shox.
sabe? Fala outros idiomas. Tem um monte de recursos, Salomão. Como assim você pode dizer para mim que você não sabe o que fazer? Não sei o que fazer, porque eu não me basto. Para 2018, você não se basta. Eu não me basto. Para 2018, nós não nos bastamos. E aí o texto continua e diz para nós que Salomão diz assim, versículo 9: Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar esse teu grande povo? Senhor, dá ao teu servo discernimento e sabedoria. Dá ao teu servo capacidade de lidar com a realidade. A melhor definição de discernimento que eu já ouvi, ela é muito simples. Foi de um professor meu do seminário, ele dizia que discernimento é a capacidade de enxergar com clareza aquilo que aparece na frente do seu nariz. Porque acredite, às vezes a gente não consegue enxergar bem as coisas que estão debaixo do nosso próprio nariz. A gente precisa de discernimento para enxergar bem as coisas. E quando a gente fala de discernimento, o que vem à minha cabeça é uma história que eu queria compartilhar com você. Depois que eu saí do seminário, eu fui estudar na Universidade Metodista. Estava fazendo alguns estudos de pós-graduação por ali. E aí, na época, eu tinha alguns colegas lá de turma, na pós-graduação na Metô e tal, aquela coisa e tal. E aí, um professor nosso lá de religiões comparadas virou para a gente e falou assim, é o seguinte, vocês vão fazer trabalho em grupo. Eu sempre fui meio lobo solitário na vida acadêmica, sabe? Eu acho que eu produzo melhor meio que sendo lobo solitário. E aquilo, botar um trabalho em grupo, para mim, era um negócio assim que me consumia, né? Porque você ficar dependendo do esforço dos outros para ir bem e tal, nunca foi muito com a minha cara. Mas aceitei o desafio. E nessa época, eu tinha um amigo, um conhecido, uma pessoa que eu conheci, e eu vou chamar ele aqui de João. E o João, ele era um cara gente boa, um cara legal, sabe? Aparentemente não tinha nenhum problema com ele. Aí cheguei para o João e falei, João, vamos lá para casa e vamos estudar, fazer o trabalho. Na época eu morava em São Bernardo, então ficava pertinho ali da Universidade Metodista, morava ali perto do próprio campus do Rude Ramos, ali na Metodista. Então chamei o João. Falei, João, vamos lá para casa. Liguei para minha mãe e falei, mãe, é o seguinte, estou levando um amigo meu que a gente precisa fazer um trabalho em grupo, a gente vai estudar e tal, não sei o que. Minha mãe, tá bom, meu filho, pode vir. Cheguei lá, sabe como mãe é, né? Ela falou, meu filho vai estudar com um amigo aí e tal, e preparou aquele lanche, recebeu, fez o famoso suco, né? O suco de laranja, para servir aqui, fez o bolo, tal, serviu a gente. E a gente começou a fazer o trabalho. O João, que estava lá comigo, ele estava lá, a gente fez o trabalho, fizemos tudo que tinha que fazer e tudo mais, tal. Ele conheceu minha mãe, conheceu meu pai, e de repente foi embora. E aí, depois que ele foi embora, a minha mãe me chamou e falou assim, meu filho, eu preciso conversar com você. Aí eu falei, diga, mãe. Ela falou, meu filho, cuidado com esse João aí, tá? Por quê, mãe? Eu não sei, meu filho. Tem alguma coisa que, sabe, me diz que você não devia estar perto dele. Eu, com aquela minha mente teológica, né, e tal, já queria pregar para minha mãe. Coisa preconceituosa. Olha só você, dona Ana, com preconceito. Que esse menino, porque o João, ele era um cara que meio tatuado, meio, sabe, corintiano. E aí ele, não, porque isso, porque aquilo e tal. Eu falei, mãe, você está com preconceito, só porque o menino tem um alargador na orelha, o menino é meio tatuado, meio descoladão. Isso é coisa de religioso, dona Ana. Se liga para a corda para a vida, querendo pregar para minha mãe. Minha mãe virou para mim e falou assim, meu filho, olha, você que sabe, você já é maior de idade, eu falei o que eu tinha que falar, de fato eu não tenho nenhuma razão para dizer, porque foi só uma coisa que me veio, eu acho que você devia se distanciar desse rapaz, mas se você não quiser também, o problema é seu.
bom. Passou muito tempo. Os que foram para a chamada Metodismo sabem do que eu estou falando. O pessoal sai da Metodista e sai da Metodista, vai para o Supra. O Supra. E o Supra é o barzinho onde os alunos se encontram lá na porta da Metodista. E terminou a aula, o pessoal da faculdade chegou para mim e falou assim, Isaac, vamos lá para o Supra. Aí eu falei assim, pô, cara, hoje não, estou de boa, eu vou para casa, não estou bem. Fui para casa. Passei o Supra naquele dia. No dia seguinte, cheguei na faculdade, e aí perguntei ao pessoal, vi que tinha bastante gente ausente, estava rolando um zum na faculdade, não sei o quê. Aí eu falei, ei gente, o que está acontecendo? Você não está sabendo não? Não. O que aconteceu? Polícia Federal bateu aí, levou o João. Ele era o traficante aqui da nossa escola. E não só levou ele, mas levou todo mundo que estava junto. Na hora me veio a fala da dona Ana. Meu filho, fica longe desse menino. Isso é discernimento, gente. Eu não tinha percebido, mas a dona Ana percebeu. É isso que Salomão está pedindo para Deus, para encarar essa nova etapa, para encarar esse novo movimento, para encarar a vida. Ele está pedindo, me ajuda a enxergar aquilo que eu não consigo ver. Me ajuda a abrir os olhos, porque sem isso eu não vou dar conta de 2018, sem isso eu não vou dar conta desse reino, sem isso eu não vou dar conta do dia de amanhã. Sem isso eu não dou conta. E o interessante é que o texto diz para nós que Deus deu. E deixa muito explícito que Deus deu isso por graça para Salomão. Não porque Salomão ele era um cara legal, ou ele era mais bonito, ou mais feio, ou ele era mais assim, mais assado. Deus deu o que Salomão pediu. E Salomão se tornou, de fato, você conhece a história, o homem mais sábio de toda a história humana. Ninguém foi tão sábio quanto ele. Ninguém foi tão cheio de glória como aquele homem. Ninguém chegou perto da sabedoria que aquele homem tinha. E esse indivíduo, ele escreveu um livro. Contribuiu maciçamente com o livro de Provérbios e escreveu o livro de Eclesiastes, junto com o livro de Cantares. E lá no livro de Eclesiastes, eu queria que você abrisse. Salomão, ele está escrevendo agora, não mais como aquele jovem que pediu a sabedoria para enfrentar a nova etapa. Agora ele está escrevendo como aquele idoso que já passou pelo ano, que já passou pela etapa, que já venceu o reino, que já transitou na vida. Agora, o Salomão que escreve esse livro, não é mais aquele jovem que diz, eu sou jovem e não sei o que fazer. Agora o Salomão que está escrevendo esse livro, é um idoso que está encerrando a sua vida, que já percorreu toda a sua história. E ele no capítulo 1 e no capítulo 2, ele vai fazer um resumo muito rápido do que é a vida. A vida debaixo do sol. Esse é o grande tema do livro de Eclesiastes. A vida debaixo do sol. Como a gente olha para a realidade, como a gente olha para 2018, como a gente olha para as contingências da vida, da perspectiva de quem olha debaixo do sol. O que é a perspectiva debaixo do sol? É a perspectiva humana. É a perspectiva da nossa vida. E o Salomão idoso, ele chegou a uma conclusão muito óbvia, muito básica, muito elementar. Capítulo 1, versículo 2 diz assim, que grande inutilidade, talvez a sua versão vai dizer, tudo é vaidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Salomão chegou à conclusão de que a vida debaixo do sol, ela não faz sentido.
Ele recebeu sabedoria de Deus e a sua pérola para nos oferecer. O suprassumo da sua sabedoria está resumido nisso daqui. Nada faz sentido. A expressãozinha hebraica que Salomão está usando aqui é uma expressãozinha que comunica algo completamente vazio. Eu estava lendo outro dia sobre essa expressão e tem um autor que diz que essa expressão hebraica ela é melhor definida por aquilo que sobra quando a gente estoura uma bolha de sabão. O que sobra quando estoura uma bolha de sabão? Nada. Então é sobre esse nada. Imagina a bolha de sabão voando aqui. Aí você estoura ela. O que acontece? Nada. É esse nada. É esse vazio. É esse vazio existencial que Salomão encontrou. E que vazio existencial é esse? É o vazio existencial da vida sem considerar o Senhor. Sem considerar o temor do Senhor. O que eu estou querendo dizer para você, queridos, muito simples, é que o seu arquivo 2018 ele já está pesadão. Como eu disse, você já está planejando o curso, a dieta, os relacionamentos, você quer casar, você quer namorar, você quer isso, você quer aquilo, e você está ponderando todas essas coisas. Todas essas coisas, quando elas não são desfrutadas debaixo do temor do Senhor, elas são vazias de significado. É isso que Salomão está dizendo para nós. Tudo é vaidade. Tudo é sopro. Então talvez a sua agenda está lá com post-it, está com marca-texto, está com isso, está com aquilo, e você está olhando para, sei lá, a sua graduação em 2018, você está olhando para algo que você vai conquistar em 2018, você está olhando para um monte de coisa em 2018. Eu quero dizer para você que todas essas coisas, desfrutadas sem que seja debaixo do temor do Senhor, elas são como correr atrás do vento. Então a minha sugestão para você, esse ano, esse fim de ano, é que em 2018, você e eu, nós tenhamos a sabedoria dada do alto, nos curando das loucuras dessa vida, nos curando dessas loucuras que aparecem. E Salomão ele vai descrever um pouquinho dessas loucuras. Versículo 12, do capítulo 1, ele vai dizer que ele decidiu se tornar um indivíduo inteligentão, PhD. Versículo 12 diz assim: eu, mestre, fui rei em Israel e em Jerusalém, dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Sabe como é que a gente define isso? Ciência. Ciência é o estudo dos fenômenos naturais. Tudo aquilo que acontece debaixo do sol, isso é do campo da ciência. A ciência estuda os fenômenos. A ciência está lá elaborando as coisas. E o Salomão está dizendo, eu me tornei um cientista. Isso é futilidade. Isso é vazio. Tenho visto, versículo 14, que tudo que é feito debaixo do sol é inútil, é correr atrás do vento. Dá um pulinho para o capítulo 2, versículo 1. Disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Aqui ele entrou na filosofia de um filósofo importante, brasileiro, chamado Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho tem uma filosofia muito interessante, que diz, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Vocês sabem. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Entrou no hedonismo, entrou na vida, deixa a vida me levar. Já que não dá para ser protagonista da minha história, vamos deixar a vida me levar. Aí ele deixou a vida levar. Prazer, mulheres, dinheiro, entretenimento, tudo é vazio. É vazio. O que eu estou querendo dizer para você, querido, de maneira muito simples, é que qualquer empreendimento que você esteja ponderando para 2018, se ele não for feito debaixo do temor do Senhor,
será como correr atrás do vento. Será loucura, uma loucura qualquer que aparece na nossa vida. A loucura de querer achar que a gente vai viver pela fama, vai viver pela riqueza, vai viver pelos bens, vai viver pelos títulos, vai viver disso e daquilo, do dinheiro, da falta do dinheiro, da ausência do dinheiro, ou da presença do dinheiro, ou disso, ou daquilo, ou do carro que eu vou comprar, ou da casa que eu vou... Isso tudo é correr atrás do vento. Se essas coisas não são desfrutadas debaixo do temor do Senhor. Por isso que eu pedi no início desse sermão que o Samuca falasse para a gente, cantasse para a gente a música que ele cantou. Porque o que nos cura dessas loucuras de correr atrás do vento são umas loucuras sedutoras, porque 2018 vai vir com um monte de sedução, vai vir com um monte de proposta. Venha e corra atrás disso, venha e corra atrás daquilo, você vai ser feliz se você fizer isso, você vai ser feliz se você fizer aquilo. 2018 vai ter as suas loucuras se propondo, se apresentando para você. O que nos cura dessas loucuras é sermos conduzidos pelo amor de Deus ao temor ao Senhor. E aí Salomão, ele resume tudo isso lá em Eclesiastes, no capítulo 12. E aí ele encerra o seu livro. Encerra o seu livro de maneira muito simples. Ele encerra dizendo: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Aqui está a conclusão de tudo. Tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Eu não sei como é que está o seu arquivo 2018. 2018 não existe. 2018 só existe na sua mente, no seu coração. Só existe nas suas aspirações. Só existe naquilo que você tem diante de você. Agora, deixe-me dizer uma coisa para você. Às vezes a gente aspira a loucuras. Às vezes a gente aspira coisas que não valem a pena. Às vezes a gente aspira coisas que valem a pena, mas que quando não são desfrutadas debaixo do temor do Senhor, também se tornam vazias de significado. Porque o que é essencial, diz Salomão, é temer ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos. Então eu não vim aqui propor para você fazer uma lista de resoluções de 2018. Eu vim aqui essa noite propor para você uma coisa que você está acostumado a me ouvir dizer. Ame ao seu Deus de maneira profunda. Tema ao seu Deus de maneira profunda. Obedeça e guarde os mandamentos do seu Deus de maneira profunda. E todas essas coisas que aparecerem, elas vão ser desfrutadas como devem ser desfrutadas. O ano de 2018 vai ser desfrutado como ele precisa ser desfrutado. O ano de 2018 vai ter o sabor que ele deve ter, a cor que ele deve ter. Mas desde que nós temamos ao Senhor e obedeçamos aos seus mandamentos, porque isso é que dá significado para as coisas. Ah, pastor, eu estou querendo esse ano, em 2018, arrumar um marido. Arrume um marido, temendo ao Senhor e obedecendo aos seus mandamentos. Esse marido vai ser bênção na sua vida, e a sua esposa vai ser bênção na vida do seu marido. Ah, eu quero trocar de emprego. Troque de emprego, temendo ao Senhor e obedecendo aos seus mandamentos. E este emprego vai ser desfrutado como uma dádiva de Deus, e não como uma maldição que te faz correr atrás do vento. Pastor, eu quero concluir os meus estudos. Conclua os seus estudos, temendo ao Senhor e obedecendo aos seus mandamentos. Porque aí eu vou conseguir desfrutar da minha vida acadêmica como uma dádiva a ser desfrutado debaixo do temor do Senhor. Pastor, eu quero uma promoção no emprego. Corra atrás da promoção no emprego, temendo ao Senhor e obedecendo aos seus mandamentos.
porque essa promoção do emprego se torna uma dádiva a ser desfrutada debaixo do temor do Senhor. 2018 não existe. O que existe são as nossas aspirações e os nossos sonhos. E a maneira como a gente lida com as nossas aspirações e os nossos sonhos é colocando todas elas debaixo do temor do Senhor. Caso contrário, todas elas se tornam loucuras qualquer. E precisam ser remediadas pelo amor de Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pelo ano que se conclui. Obrigado pelas tuas incontáveis dádivas. E, Pai, nós já estamos pensando em 2018. Nós já estamos olhando para 2018. 2018 sequer existe, mas nós já estamos com ele no nosso coração. Nós já estamos com ele na nossa mente. Nós estamos planejando, como Salomão quis fazer. Estamos planejando ciência, estamos planejando bens, estamos planejando prazer, estamos planejando uma série de coisas, Pai. Não permitam que essas coisas elas percam o seu significado, na medida em que nós desfrutamos delas sem que o Senhor seja considerado. Então, Pai, nos ajuda em 2018 a olhar para Ti. Nos ajuda em 2018 a sermos curados das nossas loucuras. Porque não queremos mais correr atrás do vento. Queremos o ano que o Senhor tem para nós. Queremos os planos que o Senhor tem para nós. Queremos as dádivas que o Senhor tem para nós. E Pai, ajuda-nos a descansar, sabendo que, embora ele não exista, este ano já foi desenhado por Ti. E este ano ele vai se apresentar a nós, como o Senhor estabeleceu, como o Senhor disse, como o Senhor desenhou. E nesse processo, ajuda-nos a guardar o coração. Ajuda-nos a ponderar a nossa vida na Tua presença. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus.